Eu tô aqui no passeio matinal com o cachorro e ele saiu de casa, não quis largar essa orelha de porco. Ele adora essa orelha de porco. E geralmente ele adora caminhar, né? Ele é muito esportivo, mas parou e agora vai traçar essa orelha de porco aqui. Não quer voltar pra casa, não quer continuar o caminho. Tem que esperar ele terminar esse aqui. De Dormir e Desaparecer, da Catarina Raguena. A gente continua nessa noite de insônia da personagem principal, pesquisadora, e ao mesmo tempo, de forma fragmentada, o diário de uma mulher que ela conheceu no coro, do qual ela participava para cantar uma música para a mãe. Esse diário se passa no passado e a noite que ela tem de insônia é alguns anos depois, quando ela se mudou da cidadezinha da família dela e foi morar em Hamburg. Eu embolei tudo isso no vídeo anterior, mas enfim, é isso, essa fragmentação temporal. E eu gostei mais do primeiro texto do livro, né? Acho que eu tava mais empolgada no último vlog. No segundo texto do livro, a autora introduz uma história dentro da história, que é o tema da pesquisa de doutorado de um dos personagens desse primeiro tempo da história, quando a pesquisadora ainda tá morando na cidadezinha da família. É um cara que tá fazendo doutorado em história e ele se torna amante dessa pesquisadora. E essa história dentro da história tem a ver, toca em pontos do colonialismo alemão no século XX e da Segunda Guerra. Só que ela não ilumina os personagens ou a história principal do romance. Fica parecendo que a autora quis abordar esses temas aí, né, no livro e introduziu dessa forma. Não sei, eu acho que o livro fica mais devagar, assim, perde força. Porque pra mim o que eu gostei nesse livro foi essa atmosfera da personagem ficando cada vez mais cansada, com sono, não consegue dormir. Ela tá tentando rememorar o que aconteceu na vida inteira dela e montar o quebra-cabeça do que aconteceu com o pai da filha dela, que afinal, como eu já tava pensando mesmo, esse cara que desaparece na história é o pai da filha dela. E aí tem essa atmosfera da mulher que tá numa noite de insônia e também a vida toda presa nessa questão, né? Porque esse cara sumiu, o que aconteceu. E, paralelamente, esses trechos de diário dessa mulher que ela conheceu no coro, que a gente descobre, ela nunca fica sabendo, mas a gente descobre que é a mãe do pai da filha dela, o cara que desapareceu. E essa mulher não sabe que tem uma neta e chega na cidade para se vingar porque acha que essa pesquisadora ela tá envolvida aí ou foi culpada pelo desaparecimento do filho e chega com senha de vingança e escreve esse diário que cada vez mais uma narração meio doida, assim, com muita raiva. E a gente descobre que essa mulher que tá escrevendo esse diário tá viciada em morfina. E tá, então essa é a atmosfera que eu tava gostando no livro, mas isso já se perde no final, assim, do meio pro final. E até a gente consegue ver o que a autora quer, as peças do quebra-cabeça que ela quer montar, né? Que ela quer fazer uma série de referências a sono, insônia, desaparecer, dormir como desaparecer, morrer como desaparecer, perder a memória como desaparecer, morfina, Morpheus, sono, enfim. E ela também faz muitas citações a lendas, fábulas, contos de fada, a mitologia grega. Então ela tá, assim, tentando costurar um monte de referências, né? E aí eu acho que ela acaba se perdendo no meio de campo e fica um mexidão de referências. E tipo, a gente lê, a gente acha legal, mas quando fica demais, a gente vê que talvez a autora se perdeu, ele queria fazer uma coisa mais grandiosa do que ela realmente conseguiu. Esse é o segundo romance dela e ela fez muito sucesso com o primeiro romance, né? Então tem esse peso do segundo romance, dela querer superar ou provar alguma coisa pros outros, não sei. Tem essa coisa que eu senti, assim, de demais. O que eu gosto é a
escrita dela que ela faz muitas brincadeiras de palavras sutis. Inclusive, a última página do livro ela é muito forte, tem um efeito muito forte, porque ela faz uma brincadeira de palavras que meio que dá um fecho, assim, porque todos os personagens estão presos naquela questão e a pesquisadora nessa sanha de dormir, amanhã eu vou conseguir dormir, amanhã eu vou conseguir desvendar essa questão, amanhã. E ela nunca consegue dormir e a gente tem essa sensação constante de que algo ruim vai acontecer, né? Eu acho que tem um ponto na história do enredo que fica capenga, que é essa coisa relacionada a morfina, Morpheus, porque essa mulher que quer se vingar, ela vai tentar usar morfina para aliciar a filha da pesquisadora, que essa mulher não sabe que é a própria neta, né? E aí a gente fica com essa sensação péssima de que, né, essa mulher tá querendo viciar a criança. Nessa época, a menina tinha 14 anos. Só que o desenrolar desse ponto do enredo é bem artificial. A gente vê que realmente não cola muito. E que a autora realmente só queria fazer essa referência com morfina e tal. Mas que não funciona como enredo. Bom, é isso. Eu gostei de ter lido. Quero ler o próximo. Ela já publicou um terceiro romance, quero ler o próximo. Só que eu não vou ficar com esse livro na minha estante. Então, tô feliz que eu já li, porque eu vou me desfazer dele também. Mas eu recomendo a escrita da autora. No vídeo passado eu também mencionei que eu leria esse livro aqui, né? Essa autora é holandesa, Connie Palman. Eu tô lendo pro evento de escritoras em tradução, que significa escritoras que não escreveram originalmente em língua inglesa, tá? Esse é um evento só do mercado editorial de língua inglesa. Não faz muito sentido para outras línguas, porque, né, a gente lê de tudo, mas enfim. No mercado editorial de língua inglesa, lê-se muito pouco. Em comparação com tudo que se lê, lê-se muito pouco o que é produzido e que é escrito em outras línguas que não o inglês. Tá. Esse livro no original, e essa aqui é a tradução para o alemão, o original foi publicado em 2015 e essa tradução em 2016. Ambos os títulos, original em alemão, a tradução é você diz isso. E a tradução para o inglês que saiu ano passado, esse ano, o título é Sua História é Minha História. Peraí que eu tenho que atender o telefone. A gente mudou o ângulo aqui, o cachorro pulou no meu colo. Mas enfim, esse livro é a história do relacionamento entre a Sylvia Plath e o Ted Hughes, contado sob o ponto de vista do Ted Hughes, em primeira pessoa, na voz dele. Como eu disse, eu já li um livro dessa autora, que foi o primeiro dela, e eu não gostei. Não gostei da escrita, achei a escrita super pimba. E porque ela simplesmente escreve uma coisa que soa como profunda, mas que no fundo é só um clichê não refletido. É uma escrita muito... Ai, o cachorro tá mexendo aqui. Uma escrita que sequer é pretensiosa, assim. E a história também do primeiro livro, nossa, é um desastre. Mas enfim, já escrevi sobre esse livro, se vocês tiverem curiosidade, tá lá no blog. Aí tá, eu cheguei nesse romance aqui só pelo tema, já não esperando nada da escrita da autora, tá? Eu acho que não é tão terrível quanto o que eu achei do primeiro romance dela, que foi o grande best-seller dela, né? O livro mais conhecido, mais traduzido, etc. Mas também tem essa coisa, cara, de fazer essas frases assim super abstratas e que querem explicar a existência humana, o universo, a vida, a morte, tudo junto, mas que no fundo são pensamentos assim clichês. Ela tem isso na voz do Ted Hughes, então dá um pouco de gastura, sabe? Porque é coisa que, assim, eu acho meio difícil que ele tivesse falado mesmo com a voz dele, né? Essa escolha de falar em primeira pessoa na voz de um ser humano que realmente existiu na história é muito difícil de fazer, né? Porque a gente conhece a voz dele quando ele fala de si mesmo, quando ele fala da Sylvia Plath. E a voz dele nesse livro aqui tem essa coisa meio brega, assim, sabe? Tipo, é preciso morrer pra nascer, umas coisas assim, sabe? Nesse livro também, até o ponto que eu tô, tá? Eu ainda não terminei, eu tô na metade aqui. Até o ponto que eu tô, esse lance de esoterismo, brincadeira do copo, sabe? Do espírito baixar ali e responder pergunta, e signo, esse tipo de coisa, da forma como é retratado no livro,
na história tem um papel muito forte no relacionamento da Sylvia Plath e do Ted. Isso também é meio assim. Isso é no primeiro livro da autora. Ela tem essa coisa assim de esoterismo e tal. Meio bizarro, assim, sei lá. Hipnose. Então tem isso aqui, né? Talvez. Acho que errou a mão aí também. É. Só que eu vou continuar a ler. Assim, tem esse problema com a escrita que eu acho que tem essa coisa meio chata, né? De generalizações, de umas frases clichês, assim, frase de efeito, né? Quer ser uma coisa que soa profunda, mas é meio brega. Outro problema que eu vejo nesse livro é que, logo no primeiro parágrafo, o personagem Ted, né, desse livro, ele quer contar a história, decide contar a história na voz dele porque tá cansado dos clichês, dos estereótipos nos quais essa história se encaixou, foi transmitida, né? Só que aí o livro se agarra a um outro clichê, né, que é do Ted, aquele cara, pelo menos ao ponto que eu tô, tá? Aquele cara que era bonzinho, ele só queria ali fazer aflorar a persona poética da Sylvia Plath, e que a Sylvia Plath estava muito presa a essa ideia de sucesso, e aí retrata a Sylvia Plath como uma pessoa histérica, presa à ideia de sucesso, presa muito à mãe. Vários aspectos disso eles são realmente verdadeiros, realmente existiram, mas você pode questionar o nível ao qual isso é levado nessa história, né? Parece que a história quer fugir de um estereótipo e descamba para outro estereótipo, né? E aí, a voz do Ted também, ela é muito misógina aqui. Só que, eu não terminei de ler, pode ser que a autora quer brincar aí com um narrador não confiável, né? Então, vamos dar essa colher de chá aí, mas eu acho que, sei lá, eu tenho um pouco essa coisa com a escrita dela, então acho que essa coisa de narrador não confiável pode ser até uma colher de chá pra autora. Não acho que ela seja tão sofisticada, não. Tô sendo má aqui, né? Mas enfim. E aí é bem desagradável essas partes misóginas do livro, mas enfim, vou continuar a ler e vamos ver. Outro livro que eu tinha lido, né, da George Sand, é muito ruim. Esse aqui eu nem sinto que eu tô perdendo tanto meu tempo em ler, não. E vou continuar até o final e aí eu continuo a falar. Outros livros que eu terminei nesse período que eu fiquei sem fazer vlog é esse livro de não ficção aqui, Safo Vitoriana. Deixa eu citar o nome completo da autora. Que é uma exploração da forma como os fragmentos de Safo foram recuperados, traduzidos, interpretados e retrabalhados durante a época vitoriana. Então a autora vai tratar não só de diferentes traduções dos fragmentos, como também de poemas, de poetas que estavam em diálogo com os fragmentos de Safo durante a época vitoriana. E a autora vem dizer que muitos das formas como a Safo foi enquadrada na época vitoriana são formas que nós usamos até hoje para tratar de Safo, como também para tratar da poética, da poesia feita por mulheres, né? Aí é um ponto só bem breve que a autora toca. É importante notar que ela está falando da recepção e da... gente, eu estou mostrando o livro sem título. É importante falar que ela está tratando da recepção, da tradução e da interpretação dos fragmentos de Safo na tradição de língua inglesa. Que isso aí vai mudar de língua para língua, evidentemente. Então aqui é só a tradução de língua inglesa. Eu terminei esse livro aqui também de não ficção, né? O Novo Século XIX, Leituras Feministas de Ficção Vitoriana Pouco Lida. É uma coletânea de ensaios de diferentes pesquisadores. Esse conceito de pouco lido aqui ele tem que ser relativizado, né? Porque o livro é de 1996, então muitos dos autores que eles mencionam aqui, eles já são até mesmo conhecidos do grande público hoje, né? Mas eles justificam esse conceito de pouco lido como nessa época em que essa coletânea foi publicada, pouco pesquisados, né? E esse também conceito de feminista também pode ser relativizado ou problematizado hoje porque eles fazem um recorte de tratamento de gênero, né? Da forma como as personagens eram retratadas na ficção vitoriana, mas eles não fazem um recorte de classe nem de raça, né? Então esse conceito de feminista pode ser aí controverso hoje em dia.
Tá, eles tratam de vários autores, como eu disse, alguns já são bastante pesquisados hoje, mas mesmo assim são ensaios muito bons, eu gostei. Coletânea de ensaio é sempre uma mistureba, né? Tem ensaio que você gosta, tem ensaio que não, mas eu gostei das coletâneas aqui. Não são apenas livros publicados por mulheres, tá? Livros escritos por homens e mulheres. A gente tem autores mais conhecidos até do grande público aqui, como Wilkie Collins, Anne Brontë. Tem um artigo sobre o Drácula, tem um artigo sobre Carmila, enfim, tem autores bem conhecidos. Alguns menos, como o George Gissen, George Moore, muito pesquisados, porém, mas talvez do grande público menos lidos, né? E das autoras, tem a Oliphant, que já fiz um podcast sobre ela. Tem também Sarah Grant, já escrevi no blog. A Geraldine Josbury também tem podcast. Enfim, esses são os autores aí. E gostei, para quem gosta do tema de não ficção sobre a literatura vitoriana, é interessante essa discussão de o que é conhecer a literatura vitoriana, né? É uma coisa super vasta a literatura vitoriana. Então, conhecer a literatura vitoriana é conhecer os expoentes, os autores que sobreviveram ao tempo, os mais lidos hoje, os mais lidos naquela época, conhecer um pouco de tudo, né? É uma discussão bem complexa isso, o que é conhecer literatura vitoriana. E também essa discussão do que é literatura, autores ou livros menos lidos, né? E o que é essa questão de redescobrir autoras. Porque, geralmente, quando uma autora ela é colocada no mercado como redescoberta, você tem toda uma tradição de pesquisa anterior a esse momento, né? Mas ela é colocada no mercado como redescoberta, caiu ali do céu naquele momento, e o grande público talvez perca essa relação de continuidade que existe com a pesquisa, porque a relação direta que o público vai ter com aquela autora, ela é mediada pelo mercado e não pelos pesquisadores, seja os pesquisadores independentes, seja ligados a instituições e outras pessoas ligadas ao redescobrimento dessa autora, né? Que são bibliófilos, pessoas que trabalham em bibliotecas, principalmente bibliotecas de pesquisa e, enfim, todo esse trabalho anterior é um pouco recortado quando essa questão de redescobrimento é colocada como um rótulo de marketing para vender uma autora em um determinado momento, né? Então isso também é problematizado de leve aqui. E por fim eu escolhi o próximo livro que eu vou ler daquela pilha lá, que eu tirei da estante no primeiro vlog, que vai ser esse aqui. Esse também é uma tradução de uma autora holandesa, Anna Enquist. Essa é a tradução para o alemão, Última Viagem, e o título original em holandês significa Volta para Casa. O original é de 2005, essa tradução é de 2006 e se trata pelo que eu pude ver ali, da história do descobridor, do aventureiro, né, James Cook, sob o ponto de vista da esposa. Então a esposa está em casa esperando ele voltar da última viagem e ele sofre um acidente, alguma coisa assim. E aí vai contar a história dessa esposa que ficou em casa. É a história dela que a gente não conhece, né? A gente conhece a história do James Cook, mas não conhecemos a história dela. Então é isso, é um romance histórico. Essa autora nasceu em 1945, ainda está viva. Ela estudou piano e psicologia, trabalhou muito tempo como psicanalista. Começou a publicar apenas em 1991 e aí estourou, foi muito sucesso na Holanda, foi traduzido para várias línguas. E aí hoje ela trabalha apenas como escritora. É isso, não conheço nada, nunca li nada dela. E esse vai ser o próximo romance aí. Não sei como tá esse vlog, depois eu volto aqui. Tchau.